Olá, meus queridos irmãos, meus amigos. Estamos na terceira lição desse trimestre, quarto trimestre de 2020. É um tempo difícil, um tempo em que nós temos aprendido muito com a luta que estamos enfrentando, que o mundo todo está enfrentando. E o tema geral desse trimestre é vivendo as adversidades. Nós vimos na primeira semana a adversidade vencida por Abraão. Vimos na segunda semana a adversidade vencida por José. E hoje estaremos estudando as adversidades vencidas por Moisés e tirando assim lições práticas para a nossa vida. Quando a adversidade é a insegurança, é a lição que vamos estudar hoje, e como tema, texto básico, Êxodo capítulo 4, versos de 10 a 13. E assim estaremos lendo nesse momento. Essa lição ela foi escrita pela irmã Lília Godoy. A irmã Lília Godoy, esposa do pastor Godoy, e veio nos abençoar nesse tempo com essa lição. Assim diz a palavra do nosso Deus. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Esse é o texto que a gente vai estar tirando lições através da vida de Moisés. Estaremos orando nesse momento, pedindo a Deus que possa estar conduzindo-nos e assim crescendo na vida espiritual e percebendo quando a adversidade é a própria insegurança, que possamos estar vencendo com a ajuda de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar estudando mais uma lição, mais um texto da Tua Palavra, e através das experiências de Moisés, a gente possa estar tirando lições práticas para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a insegurança. Insegurança, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a condição, particularidade ou característica do que é inseguro, sem segurança, em que há perigo, sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou insegurança em si próprio. Algumas vezes a insegurança surge quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante de atividades que gostaria de participar ou de exercer. A insegurança pode ser gerada pelo medo, e algumas pessoas inseguras são denominadas equivocadamente de covardes. A pessoa pode sentir-se insegura porque não sabe que sabe resolver determinada situação, ou porque não sabe mesmo e acha que nunca saberá. A insegurança pode também levar à depressão. A pessoa pode adoecer por sentir-se insegura e por não conseguir realizar as coisas. Estamos vivendo alguns meses adversidades econômicas, sanitárias, relacionais, psicológicas e espirituais que nos trazem insegurança por causa da pandemia que tomou conta do mundo. E aí temos então um momento difícil, um momento em que precisamos de estar vencendo a Covid-19, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a segurança dada por Deus. Estaremos vendo algumas situações
que geram insegurança. O ser humano é inseguro e dependente em várias fases da vida. Ao nascer, o bebê precisa que lhe deem comida, cuidados, aconchego, ou seja, precisa dos outros para ficar seguro. A partir de certa idade, vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e a se equilibrar num ambiente de insegurança, pois onde está o homem, ali está o perigo. Vejamos nos casos de Moisés, a base da nossa lição nesta oportunidade. Vamos ver então desafios do nascimento e da família. No contexto de escravidão dos hebreus no Egito, foi em que Arão e Joquebede, com seus filhos Arão e Miriam, passaram pela insegurança de esconder a gravidez do bebê que aguardavam. A Bíblia não conta detalhes como foi desafiador para essa família no nascimento do bebê. Mais insegurança ainda, pois era o menino condenado a ser morto na hora do parto ou ser jogado para os crocodilos no rio Nilo, como está registrado em Êxodo capítulo 1, versos 15 e 16. Por motivos diversos, vivemos dias de insegurança também para as grávidas e famílias nesse tempo de pandemia. O que podemos aprender com essa situação? Que Deus é o dono da vida, que Ele conhece cada um antes mesmo de ser formado no ventre da mãe. Louvado seja o Senhor, que conhecia o contexto da família do bebê Moisés e providenciou o escape para ele, mediante a fé. No caso de Moisés também podemos ver os desafios das escolhas da juventude. Moisés recebeu a educação da primeira infância na sua família de origem. Ao ser desmamado, foi encaminhado à casa de Faraó para sua mãe adotiva, que deu ao menino o nome de Moisés, pois o tirara das águas. Como deve ter sido um grande desafio para o menino Moisés saber que o seu povo era outro. Num determinado momento da vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado e o defendeu, matando o egípcio agressor. Porém, no dia seguinte, viu dois hebreus que brigavam e, ao perguntar o motivo da briga, teve como resposta que ele havia matado um egípcio e não tinha moral para ser juiz deles. Moisés ficou com medo e viu que nada estava escondido. De fato, Faraó soube e procurou matá-lo. Moisés fugiu do Egito. A insegurança causada pelo seu ato fez com que ele tomasse essa decisão por correr risco de morte. No caso de Moisés, podemos ver também o desafio de encarar a vida entre estranhos. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço, registrado no capítulo 2, verso 15, parte B de Êxodo. A fuga já demonstra insegurança. Isso acontece hoje também ao fugirmos de problemas, ao fugirmos de responsabilidades e compromissos assumidos, fugirmos de pessoas e muitas vezes de nós mesmos. No caso de Moisés, assumir que havia cometido um delito poderia custar-lhe a própria vida. A fuga foi em consequência do erro, mas Deus, em sua misericórdia, que tem o poder de transformar o mal em bem, usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés. Ele que já havia recebido tantos conhecimentos, ele que fora preparado para ser, quem sabe, um futuro faraó, agora precisava ser tratado por Deus e reconhecer que na sua insegurança, os seus medos seriam usados por Deus. Moisés aprendeu a apacentar as ovelhas do seu sogro, o que também o ajudou a pastorear o rebanho de Deus. Podemos ver situações que geram insegurança, vencendo a insegurança com Deus, reavaliando o comportamento e fugas. Moisés conhecia Deus dos israelitas. Ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe.
Encontro esse que levou Moisés a tremer, tirar as sandálias, esconder o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios, o que era um grande desafio. Eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo? Disse Moisés, inseguro e de não ser aceito pelos israelitas em nome de Deus. A insegurança de Moisés aflorou a sua falta de autoestima, o desespero tomou conta dele. Deus, porém, continuou tratando a insegurança de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia e poder. Não precisamos informar a Deus sobre quem somos, pois Ele bem sabe, mas precisamos ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos. Precisamos ainda vencer a insegurança com Deus, vivendo dependente de Deus. Deus tratou Moisés de maneira extraordinária e decisiva. Enviou Moisés para ser seu instrumento entre os israelitas e Faraó. Mesmo assim, Moisés retrucou, insistiu no seu medo, na sua insegurança. A paciência de Deus chegou ao limite. Deus mostrou providências que ajudariam a superar essa insegurança de Moisés. Deus mostrou e provou a Moisés que poderia depender dele e o usaria, juntamente com seu irmão Arão. Finalmente, Moisés decidiu obedecer a Deus e foi uma bênção. E hoje a gente pode estar aqui tirando lições práticas para a nossa vida. Como nas experiências de Moisés, a insegurança poderá fazer parte da nossa história em alguns momentos da nossa vida. Ter insegurança é possível para todos nós, mas vencê-las é o que aprendemos na palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, declara para todos nós: insegurança não pode ser confundida com humildade, a qual envolve o reconhecimento das próprias limitações, mas ainda assim mantendo uma boa autoestima. O fato é que o ser humano é emocionalmente vulnerável e poderá desenvolver reações negativas por conta da insegurança. Quase sempre a insegurança causa isolamento. Moisés aprendeu com Deus em desafios diversos que poderia depender e ser usado por Ele para abençoar pessoas, abençoar um povo, abençoar uma nação. Podemos então ir para a conclusão dessa lição, afirmando que, como Moisés, podemos vencer a insegurança, como Moisés, podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus e não houve mais profeta em Israel como ele, que conversava com Deus face a face. Aproveitemos, meus queridos irmãos, esse tempo para crescer na intimidade com Deus pela oração e leitura da Bíblia. Deus colocou esses recursos à nossa disposição pelo seu grande amor por nós e podemos fazer isso em nome de Jesus. Louve a Deus e cante para afugentar a insegurança e o medo. Lembre-se: seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. É a letra do cantor cristão, do hino do cantor cristão, de número 324, ou que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Inário para o culto cristão 417. Lembre-se que Deus é soberano. Ele sabe tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Por que temer? Não deixe as preocupações demasiadas tomarem conta da sua vida. Situações adversas poderão surgir, como enfermidades, desempregos,
violências, catástrofes naturais ou causados pelos homens na natureza, incertezas políticas e muitos outros motivos. Neste mundo de aflições, entretanto, o próprio Jesus nos advertiu que venceremos, pois ele venceu. João, no capítulo 16, verso 33, declara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra de Jesus. Para finalizar, para a gente pensar, para a gente agir, como você reage diante das adversidades que trazem insegurança? Que conselho você daria para alguém vivendo situações de insegurança? Cite um versículo que o lembra sobre a segurança que Deus dá. Podemos aqui, meus queridos irmãos, citar vários textos da palavra de Deus e podemos descansar nele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o clássico, mais conhecido texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 4 desse mesmo capítulo do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Assim como Moisés pôde descansar no Senhor, nós podemos também alcançar que podemos ser instrumento nas mãos dele. Você mesmo pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usar você de forma extraordinária na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, como ferramenta nas mãos dele, e pode, através da sua vida, fazer com que muitas pessoas optem por Deus, opte por Jesus e coloque a vida nas mãos de Deus. Deus possa estar te abençoando, Deus possa estar nos abençoando e possamos estar vencendo esse tempo para a honra e para a glória de Deus. Amém.